Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu trouxe aqui para vocês o parágrafo de introdução de uma redação nota 1000 do ano passado. Na verdade, eu trouxe dois parágrafos de introdução de diferentes redações de nota 1000 do ano passado. Para que eu fiz isso? Eu vou te mostrar que você pode se aproveitar de certas estruturas desses parágrafos e também escrever um parágrafo que pode te levar a uma redação nota 1000. Começando bem o texto, você vai ter uma maior facilidade para orientar o restante deles, parágrafos argumentativos também, e aumentando assim, mais uma vez aumentando, né, a sua chance de tirar uma nota 1000. Então, enfim, vamos lá para o primeiro parágrafo. É esse daqui, ó. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Esse aí foi o primeiro período. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Segundo período. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade dos pontos, a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Terceiro período. A partir desse contexto, não se pode hesitar, é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Enfim, primeiro período é o repertório, certo? Segundo período, desenvolve um pouquinho o repertório, ok? O que é esse repertório? Como a gente comentou lá no Rap para a redação do Enem, talvez você tenha visto aqui no canal. O que é o repertório? É quando você cita um filme, um livro, uma peça, uma série, para agregar valor, para trazer credibilidade ao seu texto, beleza? Continuando aqui. O terceiro período será o quê? É a tese e a relação com o tema em pauta. Observa que a autoria do texto toma certos cuidados, né? Para não ter uma mudança brusca ali de um período para o outro. Ela fala, por exemplo, ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra. Depois, olha só que interessante, usa alguns termos, alguns trechos utilizados no comando do tema para ficar bem claro que ela está dentro do tema, beleza? Como assim, ó? A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro. Algo bastante próximo do que a gente viu ali. E o último período é o quê? É a deixa para a argumentação. A autoria do texto não fala aí quais são os argumentos, algo diferente do que a gente vai ver no outro parágrafo de introdução a ser analisado, certo? Ela não fala quais são os argumentos, mas dá deixa. A gente sabe que nos parágrafos argumentativos ela vai falar quais são. Olha só isso. A partir desse contexto, não se pode hesitar, é imprescindível compreender os impactos. Quais são esses impactos? São os argumentos, são os problemas que serão falados adiante, beleza? Aí você pensa, pô, será que dá para se aproveitar dessa estrutura para falar sobre outros temas, para discutir outros temas? Claro que dá. Você poderia falar sobre migrações dentro do Brasil. A gente já teve um tema do Enem, que foi movimentos migratórios para o Brasil no século XXI. Esse daí é um tema diferente, certo? Você pode falar sobre essas migrações que ocorrem dentro do próprio país. Você pode falar também sobre desemprego, você pode falar sobre acesso à moradia digna, você pode falar sobre economia informal. Como assim? Aí eu te digo, eu vou pegar um trechinho desse parágrafo de introdução, vou modificar uns trechinhos dele e inserindo assim, estabelecendo assim um outro tema. Olha só isso. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. Muitos cidadãos ainda deixam sua cidade e seu estado de origem e se dirigem principalmente ao centro-sul do Brasil. O que eu fiz aí? Estou inserindo esse tema, migrações dentro do Brasil, beleza? A partir desse contexto, não se pode hesitar, é imprescindível compreender os impactos gerados pelos elevados índices migratórios no país. Tá vendo? Mais uma vez aí, deixei claro que nesse momento eu estou falando de um outro tema. Você pode treinar isso em casa. Olha só, mais um parágrafo de introdução, mais um de uma redação nota 1000 do Enem do ano passado também. Em sua obra Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Vamos lá então.
Primeiro período, repertório, tal qual a gente viu lá na outra redação, lá no outro parágrafo de introdução. Segundo período, dessa vez, a gente não vai ter um desenvolvimento, não vai ter uma explicação maior do repertório. O que a gente vai ter? A gente já vai ter a tese e a relação com o tema em pauta. E, por último, os argumentos, beleza? Observa que dessa vez, em vez de usar impacto, usa entrave, né? Já ficam aparecendo aí os dois argumentos. Quais são eles? A posse do documento promover a cidadania e qual é o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem, ok? Aí você me pergunta, pô, Diogo, eu não saberia usar vidas secas, eu não pensaria nessa pintura, quais outras referências eu poderia usar então? Eu vou citar duas para vocês que talvez você conheça, se você não conhecer, é bom que conheça. Primeiramente, o poema O Bicho, do Manuel Bandeira. Para quem não sabe, é aquele poema assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, e engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Olha só isso, né? Um poema como esse você pode usar como referência para variados temas. Pode pensar na desumanização do indivíduo, pode pensar na questão da alimentação no Brasil, certo? Pode pensar na falta de empatia entre as pessoas. Tem outro também, Cota Zero, do Carlos Drummond de Andrade, um poema pílula do Carlos Drummond de Andrade. É aquele assim: stop, a vida parou, ou foi o automóvel. Um poema como esse, você pode falar sobre mobilidade urbana, pode falar sobre o apego das pessoas à tecnologia. Tecnologia é essa que pode ser televisão, videogame, internet, celular, tá vendo? Quantos temas você pode colocar? Aí você me pergunta, como assim, Jogão? Eu vou e te respondo. Vou mostrar aqui um trechinho alterado desse último parágrafo. Em sua obra O Bicho, Manuel Bandeira faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, não se alimentam de modo adequado. A crítica de Bandeira continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a poesia ter sido feita, certo? O que a gente fez hoje? Mostrei dois parágrafos de introdução e como você pode se aproveitar de certas estruturas para fazer também o seu parágrafo de introdução nota 1000, beleza? E preste atenção, não estou mostrando para você o modelo pronto, a gente pode observar que tem elevados índices de autoria aí, ainda mais utilizando trechos, utilizando obras da literatura brasileira, beleza? Enfim, que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.